cresci aqui, fiz parte do grupo de crianças, adolescentes. Quando chegou a fase da juventude, eu fui para outra cidade. Mas sou filho aqui dessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jeter. Muito obrigado, pastor Jeter, por nos confiar, estar ministrando aqui na noite deste dia. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, minhas filhas, meu filho que nos acompanham. É muito bom tê-los me ouvindo. Louvar a Deus pela vida da tia Benedita, que nos recebeu com muito carinho na sua casa. Deus abençoe, tia, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do meu pai, que era para estar assistindo ao vivo, mas houve problemas técnicos, mas que Deus possa estar abençoando, trazendo a cura a qual ele precisa. E do meu irmão também que está aqui nos ouvindo nesta noite. Quero convidar vocês, sentados mesmo como estão, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler apenas alguns versículos que estão inseridos aqui neste capítulo. E assim que eu disser o versículo, você acompanha na sua Bíblia ou aqui no Data Show, fica à vontade. Talvez o Data Show ou a sua Bíblia tenha uma versão diferente da minha, mas está dizendo a mesma coisa, tá bom? João capítulo 3, estaremos lendo o verso 2, 3 e 4. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 9 e o 10. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? E Jesus lhe disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute, o versículo 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus. Este homem chamado Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de homens que era como se fosse juízes em Israel. No Sinédrio era formado por 69 homens que lá compunham esse Sinédrio. E Nicodemos fazia parte, era um deles. Não só fazia parte, mas a história nos diz que ele estava inserido como os 3 homens mais ricos de Jerusalém. Era um homem muito poderoso. E por causa de poderes e a posição na qual ele estava, ele procura Jesus às escondidas para conversar com Jesus. Mas se você prestar atenção, ele começa a conversar com Jesus dizendo: olha, tu és mestre em Israel, e dá para ver que Deus está contigo, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver. E o que eu vejo em Jesus, porque um pregador mais didático que Jesus não houve na face da terra, na sua simplicidade e o seu direcionamento da sua palavra. Então Jesus, ele não responde Nicodemos. Ele não responde.
Você vê que no decorrer do diálogo, Jesus vai entrar em outra área. Jesus vai dizer para ele: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, mas Nicodemo não está falando isso com Jesus. Não era esse ponto. Lembra que o texto diz que Nicodemos era um fariseu. Talvez, no nosso ponto de vista, nós vemos um fariseu de modo pejorativo, como se fosse ruim ser fariseu. Mas escute, o fariseu, o grupo de fariseu, o nome fariseu significa separado. Separado. E o fariseu, ele era devoto à Torá. Eles defendiam a lei. Para você ter ideia, quando Saulo está perseguindo os cristãos, na mente dele ele está matando os cristãos para defender a Torá. Porque segundo ele, os cristãos, aqueles que seguiam a religião chamada o caminho, era herético, estava pregando heresia. Então ele queria eliminá-los para poder trazer a essência da Torá. E esse era o pensamento de Saulo. Era justamente isso que os fariseus acreditaram, que para eles o mais importante era a Torá. Não podia sair fora daquilo que estava na lei, no Pentateuco. Então ele vai até Jesus como um grande conhecedor da lei. E no diálogo dele com Jesus, Jesus começa a conversar com ele. E quando chega no versículo 9 e no versículo 10, quando Jesus tenta explicar que precisava nascer de novo, não poderia estar do jeito que estava para fazer parte do reino de Deus. Aí Nicodemos fala assim: não está entendendo. E Jesus é um pouco irônico e faz uma pergunta: ele, mas como assim? Sendo você um doutor, não está entendendo aquilo que eu estou falando? Entenda aqui, só abrir um parênteses. Quando Jesus nasce, o nascimento de Jesus, não sei se você presta atenção aqui, que os evangelhos relatam o nascimento dele, nós vamos ver que aqueles que teriam a obrigação de saber até mesmo o dia do nascimento de Cristo não soube. É o que conhecia a lei, que conhecia as profecias, pegaram desapercebidos. Mas o nascimento de Cristo foi revelado aos pastores humildes que estavam pastoreando as ovelhas no campo, que seguiram a estrela e chegaram até para visitar o menino Jesus que havia nascido. Entenda que às vezes estamos envolvidos demais com a letra, com a religiosidade, com a teologia, e estamos perdendo a essência de ser um verdadeiro cristão. As coisas estão desapercebidas e nós não estamos percebendo. Esse tempo atrás eu estava na igreja e depois do culto um obreiro me procurou e começou a debater até mesmo sobre questão de escatologia, pastor Jé, que nós estávamos falando hoje no almoço. Questão de pós, meso. Eu falei assim: olha, o nosso problema é que nós estamos preocupados demais com o ensino, com o que está em livros teológicos. Estamos ficando desapercebidos com os sinais que estão aparecendo. E nossa maior preocupação deve ser: eu estou preparado para subir? Independente se for antes, no meio ou depois. Independente. E é justamente isso tem sido a preocupação de muitos. Nicodemos estava preocupado em entender demais a lei. Mas quando Jesus fez os simples detalhes de um diálogo com ele, ele não começou a entender nada. Mas aí Jesus vai, para ajudá-lo, Jesus vai falar sobre a lei. Olha só, ele chega e fala, o verso 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus vai dizer algo que estava na Torá e seria impossível. Agora Nicodemos não sabia o que Jesus estava falando. Seria impossível ele não ter uma pequena percepção daquilo que Jesus estava querendo ensiná-lo. Agora é justamente aqui que entra a mensagem.
Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Deixa eu ler um texto para você. Números capítulo 21, do verso 5 ao 9. A partir do verso 4. Então os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho no Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar volta em redor à região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência mais uma vez e passou a murmurar contra Deus, mediante as suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que não fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. E o povo se reuniu, correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés que fazia uma serpente de bronze e coloca no alto do poste, e todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente de bronze, colocou no alto do poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Escuta, o povo está murmurando, e o texto diz que Deus manda serpentes venenosas e começa a picar as pessoas, e todos aqueles que eram picados pela serpente morriam. O povo pede a Moisés para clamar, para interceder a Deus por eles. Deus vai dar uma ordem: olha, se construa uma serpente de bronze e coloca no alto do poste. Preste atenção que Jesus está fazendo uma comparação daquilo que tinha acontecido lá com Moisés, com aquilo que iria acontecer com ele. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que toda a antiga aliança, ou o Velho Testamento que nós usamos ou falamos, era a sombra daquilo que viria. Então, o que Jesus está tentando fazer, Nicodemos entender que agora há duas coisas a ser comparadas: a serpente que foi erguida e o Filho do Homem que vai ser erguido. Só que existem alguns detalhes. Eu queria que você entendesse, se prestasse atenção. O texto diz que quando alguém fosse picado pela cobra, pela serpente, tinha que olhar para a serpente de bronze, para que ela pudesse continuar viva. Como eu gosto de estudar a Bíblia, pastor Jé e obreiros que aqui estão, eu fico imaginando: será que todos aqueles que lá estavam acreditaram na fala de Moisés? Que apenas no olhar para a serpente ficaria curado? Será que meio toda aquela multidão, ao ser picada pela serpente, uns correriam, tentariam tratar de uma forma ou de outra, e não se atentaria na ordem de Deus, que era para olhar para a serpente? Eu acredito que muitos morreram porque não acreditaram que apenas olhar para a serpente sararia o veneno da serpente que estava sobre o seu sangue sobre eles. Agora você vai entender a mensagem. Escute. Se a gente olhar lá no livro do Gênesis, você vai ver lá no capítulo 3 que o pecado entrou no mundo por causa de uma serpente. Passou juntos, mas a serpente estava só sendo usada por Satanás. Tá bom? Nós vamos ver algumas referências bíblicas que a Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente. Lá no início, o pecado entra no mundo por causa de uma serpente. E agora você, quando abre a sua Bíblia,
O livro das revelações, Apocalipse capítulo 12, o verso 9, vai dizer assim, olha: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Aí se eu olho também Apocalipse capítulo 20, o verso 2, diz assim, olha: ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então eu queria que você agora, no decorrer desse trajeto da mensagem que a gente vai caminhar agora, você me ajudasse a pregar. O texto bíblico diz: quem é a serpente? Você pode me ajudar? Quem é a serpente? Quem é a serpente? Quem é a serpente, irmãos? Vamos fazer um coral bem bonito. Satanás. Quem é a serpente? Satanás. Pode ficar melhor. Quem é a serpente? Satanás. Satanás é a serpente. Aí eu fiquei entendendo e fui analisar um pouco. Eu acho que entra na biologia, talvez, farmácia. Como é que se faz o antídoto contra veneno de serpente? Como é que se faz? Com o veneno da serpente. Agora escuta, o homem, agora vamos pegar do lado espiritual, que eu preciso que você entenda a mensagem. O homem lá no Éden, ele foi de forma figurada, mas para que você entenda, o homem foi picado pela serpente. Você já está usando de forma figurada, mas está indo fora da Bíblia. Não. A Bíblia diz que depois que o pecado entrou no mundo, o DNA do homem foi corrompido. Por que o DNA do homem foi corrompido? Porque depois disso, todos aqueles que nascessem até os dias de hoje, nascem no pecado. É a Bíblia que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não diz só alguns, diz todos. Então, por causa do DNA que foi corrompido lá no Éden pelo veneno da serpente, todos nós estamos condenados. E o profeta Isaías, Deus vai utilizá-lo para dizer que Cristo foi o nosso substituto. Porque quem deveria morrer não era Jesus, era eu e você. Mas ele nos substituiu morrendo em uma morte de cruz, para que eu e você tivéssemos hoje o direito à vida. Então ele nos substituiu. Quero respeitar algumas letras de música, mas ninguém matou Jesus. A Bíblia diz, o próprio profeta Isaías diz que ele se entregou. Ele não foi morto, ele se entregou. A morte não tinha o poder de matá-lo, mas ele se entregou para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui hoje, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome dele. Agora escuta, agora o homem está envenenado pelo veneno da serpente. E vocês me disseram, alguns responderam, eu escutei, que o antídoto, o soro antiofídico, ele é feito do veneno da própria serpente. Pega o veneno, prepara o soro e aplica-se naquele que foi picado pela serpente. Entenda que era justamente isso que Cristo estava dizendo a Nicodemos, que a serpente de bronze que foi erguida lá no deserto agora precisa ter um antídoto para poder ir contra o veneno que foi injetado no homem lá no Éden. Você sabe como Cristo produziu esse antídoto? Ele se fez pecado por mim e por você. Ele não pecou, mas se fez maldito por mim e por você. A Bíblia diz, olha, Gálatas capítulo 3, o verso 13: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Que é outro texto? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. No momento que Cristo é levado ao Gólgota, no momento que Cristo é levado para ser crucificado, é pendurado no madeiro, e ele olha para o Pai e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois ele olha e diz: olha, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tetelestai, está consumado. Tetelestai, o está consumado que Cristo estava gritando na cruz, ele estava usando a expressão que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, dizendo que a nossa cédula de dívida ele pagou. Eu não sei se você já ouviu, mas você sabe como é que funcionava. Vou lhe dizer: toda pessoa que cometesse algum crime era levada até o juiz julgava e determinava quantos anos deveria ficar preso, sentenciava ele, e os seus crimes e o tempo da sua sentença ficava cravado em um papel na frente da sua cela, com todos os crimes que havia cometido. Se não fosse crime que merecia a morte, pagava-se a pena e era solto. Só que para as pessoas saberem que ele já tinha pago a sua pena, aquela cédula de dívida era levada até o juiz e ele escrevia tetelestai, que significa está pago, totalmente pago. Quando Cristo lá no Gólgota grita tetelestai, ele estava falando para mim e para você que todos os nossos pecados ele levou na cruz do Calvário. Satanás não pode nos acusar de nada do nosso passado. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, nós temos a certeza de que está escrito tetelestai, está pago, totalmente pago. Todo o meu crime, toda a minha dívida com Deus, Cristo pagou na cruz do Calvário. Está pago, totalmente pago. E era justamente nesse momento que Cristo agora está fabricando o soro antiofídico, porque ele leva o meu pecado, o seu pecado. E quando nós aceitamos o seu sacrifício, é como se esse soro fosse injetado em nós. Nós temos o pecado no nosso DNA, mas o sangue de Jesus Cristo vai nos proteger da maldição e do inferno, ao qual era o que estávamos esperando. Isso aqui que Jesus estava dizendo a Nicodemos: olha, Nicodemos, assim como a serpente foi erguida lá, o Filho do Homem vai ser erguido. Aí nós vemos o versículo 16, entenda isso, que o versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas das vezes a gente pega esse versículo e não consegue ter um entendimento real daquilo que o versículo está dizendo. Mas sem entrar dentro da teologia, o próprio versículo tenta nos explicar um pouco. Porque quando o versículo inicia esse porquê junto, sem acento, é um porquê de explicação daquilo que foi falado anteriormente. O que o texto está falando anteriormente? Está falando sobre a serpente que foi levantada no deserto. O texto está falando que o Filho do Homem precisa ser erguido também, como a serpente foi erguida no deserto. E o versículo vai tentar explicar o que foi dito anteriormente. Agora, quando o escritor
Nova escreve de tal maneira. Eu não sei se tem professores de português aqui, se eu estiver errado, me corrija. Mas o tal aqui é um advérbio. E esse advérbio ele significa desse modo, ou mesmo assim, ou como assim. Você sabe o que o versículo está dizendo? Que mesmo o povo lá sendo rebelde lá atrás, Deus amou, que falou com Moisés para construir-se uma serpente de bronze para ser erguida. Aí no versículo 16 está dizendo, do mesmo modo, Deus amou toda a humanidade, que vai fazer com que o filho dele também seja erguido no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você sabe qual é o maior problema? O maior problema é que aconteceu isso na imaginação desse pregador. O que aconteceu lá atrás, que muitos não acreditaram que olhar para a serpente pouparia sua vida. Nos dias de hoje, muitos não acreditam que vai haver um julgamento e que você precisa do antídoto que está no sangue de Jesus Cristo para você não morrer eternamente. Porque o veneno de cobra vai lhe matar, o veneno da serpente vai lhe matar. E do mesmo jeito que Nicodemos aqui estava perdido dentro da religiosidade, muitas pessoas estão perdidas. Me faz lembrar, eu vou voltar para o texto para encerrar. Aquela mulher samaritana. Presta atenção, não sei se já prestou atenção no texto. Mas aquela mulher, quando ela começa a dialogar com Jesus, e o diálogo entre ela e Jesus começa a apertar um pouquinho, ela tenta escapar, e o escape dela é dentro da religiosidade. Porque ela vai falar para Jesus, Senhor, o problema é que eu não sei onde é que eu devo adorar. Meus pais adoram aqui no Monte Gerizim, vocês, judeus, adoram em Jerusalém, então qual é o lugar certo de adorar? A religiosidade está me atrapalhando, eu estou vivendo essa vida torta, essa vida toda errada, porque eu não consigo saber o que é certo. E percebe que Nicodemos parece que trilhou esse mesmo caminho da mulher. Tanto que Jesus é irônico com ele, mas sendo doutor da lei, você não entende aquilo que eu estou falando contigo? Voltando para a mulher, Jesus vai dizer para ela o que precisa ser entendido a nós. Porque a adoração, entenda só isso, a devoção a Deus não é só aqui dentro dessas quatro paredes. A adoração, a devoção a Deus tem que ser no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu trabalho, na faculdade, na tua casa, aonde quer que você ande. É por isso que Jesus diz, olha, você está totalmente equivocada. Porque os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O Pai procura tais que assim o adorem. Você está equivocado, não é isso que Deus está procurando. E era isso que estava acontecendo com Nicodemos. Jesus tentando fazer ele entender tudo aquilo que foi deixado na antiga aliança, para poder receber a salvação que foi de graça. E ele tentando fazer tudo errado, entendendo tudo errado. Mas Jesus fala, porque Deus amou o mundo. Aí no verso 17 ele vai dizer, olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entenda que as serpentes enviadas por Deus lá no deserto foi o juízo de Deus para com aquele povo. E a serpente levantada de bronze, o bronze na Bíblia significa juízo. E a serpente erguida de bronze era Deus trazendo juízo ao povo que estava rebelde. Mas Jesus está falando para eles, olha, a serpente de bronze foi para salvar quem olhasse, mas estava trazendo o juízo de Deus para aquele povo rebelde. Mas Jesus dizendo aí,
O Filho de Deus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O mundo fosse salvo por Ele. Esse é o Evangelho de Cristo. Você precisa entender que sem esse soro, eu estou falando de forma simbólica da mensagem a qual Deus colocou no meu coração, sem esse soro antiofídico, você vai morrer. Eu lamento te dizer, você vai morrer espiritualmente. Sem esse soro antiofídico, assim como lá no deserto a serpente de bronze foi julgamento, vai haver um julgamento para a tua vida. E Cristo está disponibilizando esse soro antiofídico a todos aqueles que quiserem. Todos aqueles que quiserem. Sentado como vocês estão, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que a maioria dos que aqui estão já receberam o soro antiofídico, mas talvez há entre nós alguém que ainda está sofrendo com o veneno da serpente. O veneno que foi inserido no DNA humano lá no Éden. Talvez você olhe para você mesmo e diz: eu não faço nada de errado, sou uma pessoa boa. No roubo, no mato, no fumo, não tenho vícios. Mas a Bíblia diz que só vai ser salvo quem confessar Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa do soro antiofídico para evitar que o veneno da serpente te leve à morte. Eu queria que você fizesse essa análise. Você que está me escutando nessa noite, e perguntasse a você mesmo: será se você já pôde experimentar ou já tem esse soro no seu sangue? Ou o veneno da serpente está cada dia mais te destruindo? E é preciso correr aos pés da cruz. Escuta, estou terminando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, vai dizer assim. Vou ler todo do 14 ao 16 para melhor entendimento. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Verso 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. Você sabe qual é o momento da nossa necessidade? O momento que nós sentimos fracos, incapazes de vencer o pecado. E é justamente nesse momento que o soro antiofídico vai fazer sentido na nossa vida. E isso só é capaz se nós, o texto diz, acheguemos com toda a confiança. É só através de Cristo, irmãos. Não tem outro jeito, é só através dele. É só através dele que nós vamos ter força para vencer as tentações, vencer o pecado. Que nós não venhamos a ficar incrédulos como alguns morreram no deserto por não acreditar, que apenas olhasse para a serpente. E muitos vão perder a salvação porque acham que não precisa confessar a Cristo, porque é uma pessoa boa. Mas ainda há tempo oportuno para recebermos o soro antiofídico e vencermos o pecado. Ainda há tempo oportuno. Feche seus olhos. Muitos me conhecem pelo nome,
alguém no nosso meio que ainda Cristo não injetou em você o soro do teu filho que precisa? Olha, você precisa cessar o que esse veneno da serpente está fazendo em você. E muitas das vezes você talvez faz coisas que não queria fazer e depois de ter feito se arrepende e diz: por que, Senhor, que eu fiz isso? É porque o veneno ainda está forte no teu sangue, precisa do soro do teu filho. Tem alguém que quer aceitar a Cristo como seu Salvador nessa noite? Ser liberto do veneno da serpente na noite de hoje? Alguém que quer reatar aliança com Deus, talvez você parou no meio da caminhada. Hoje é dia de retornar. Tem alguém no nosso meio? Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Já vou devolver para o pastor Rogério. Vou te perguntar mais uma vez: tem alguém? Você precisa fazer aliança com o Senhor. Não é sobre religiosidade. Ele está dizendo: é só se aproximar. O texto de Hebreus. Se aproxime dele. Não tem. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Olha para mim, Jesus quer. Está tendo festa no céu agora. Está tendo festa no céu. Vai receber o soro de Cristo. Veneno de serpente não vai fazer mal. É só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Tem mais alguém? De novo, se precisar. E se precisar, é só chamar. Chama, sempre se aproximar dele, vai. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Oremos. Deus bendito, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Senhor Jesus foi levantado no alto do Calvário para consumar a nossa salvação, e que nesta noite as tuas filhas venham experimentar toda a mudança que o Senhor é capaz de fazer, que elas venham ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus, que possam viver, ó Pai, a regeneração, que é o novo nascimento, morrendo para o mundo e vivendo para Ti, e que assim elas permaneçam até o último dia da existência ou a volta do Senhor, que venham criar raízes e saber, ó Pai, que Tu produz vida e vida em abundância. Assim oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.